Muitas tradições espirituais acreditam que os 40 dias após a morte são um período crucial para a alma. Nesse intervalo, ela experimenta uma jornada entre dimensões, enfrentando julgamentos, memórias e aprendizados antes de seguir seu destino definitivo. Nos primeiros dias, a alma ainda está ligada ao plano físico, observando seus entes queridos e tentando compreender sua nova condição. Alguns espíritos demoram a aceitar sua partida, enquanto outros são guiados por entidades espirituais ou ancestrais. Por volta do 9º dia, muitas tradições dizem que a alma começa a se desprender da terra e adentra regiões astrais, onde enfrenta reflexos de sua vida, revisitando seus atos, acertos e erros. O 400º dia marca um ponto decisivo. Algumas doutrinas espirituais acreditam que, nesse momento, a alma recebe seu destino. Reencarnação, ascensão a planos superiores ou aprendizado em outras esferas. Este período é cercado de mistério e rituais. Muitas culturas fazem orações e homenagens, acreditando que podem ajudar a alma em sua jornada. Mas o que realmente acontece nesses 40 dias? O véu entre os mundos esconde segredos que poucos conseguem decifrar. Entre o 10º e o 20º dia, a alma pode começar a perceber a existência de diferentes planos espirituais. Algumas se sentem atraídas por familiares e amigos já falecidos, enquanto outras vagam sem rumo, presas às suas emoções terrenas. Esse período é descrito em diversas tradições como um teste, onde a alma deve soltar os laços que aprendem à matéria. Nos sonhos dos vivos, muitas vezes, os falecidos tentam se comunicar. Mensagens enigmáticas, visões e até mesmo sensações inexplicáveis podem ser sinais dessa conexão. Alguns médiuns relatam que, nesse estágio, a alma busca compreensão e orientação para seguir adiante. A partir do 21º dia, um novo fenômeno pode ocorrer. A alma começa a ter lampejos do seu propósito pós-vida. Em certas tradições, acredita-se que espíritos benevolentes ou guias espirituais se aproximam para auxiliar na transição. Para aqueles que partiram com muitas pendências ou sentimentos negativos, este período pode ser confuso e até mesmo angustiante. À medida que os dias avançam, a consciência da alma se expande e suas experiências tornam-se mais subjetivas. Algumas vivenciam sensações de leveza e iluminação, enquanto outras podem passar por estados de purificação e aprendizado. Quando o 400º dia finalmente chega, um ciclo se encerra. Em algumas religiões, esse é o momento em que a alma recebe seu destino e cruza um limiar definitivo. Mas o que acontece depois? Esse ainda é um dos maiores mistérios da existência. Talvez a morte não seja o fim, mas apenas o começo de algo muito maior. No 400º dia, acredita-se que a alma faz sua travessia final. Para algumas tradições, esse é o momento em que ela é julgada com base em suas ações terrenas. Em outras crenças, a alma simplesmente segue para um novo estágio de aprendizado e evolução. Mas o que realmente acontece depois desse período? Relatos espirituais sugerem que algumas almas encontram um portal energético, uma espécie de passagem para um plano superior ou para o processo de reencarnação. Outras, que ainda carregam laços fortes com a matéria, podem permanecer vagando por mais tempo, presas a lugares ou pessoas. A Umbanda, por exemplo, fala da existência de colônias espirituais e também do umbral, uma região densa onde espíritos necessitam de resgate e auxílio. Em religiões orientais, como o budismo, os 49 dias pós-morte são considerados fundamentais para determinar se a alma seguirá para um novo nascimento ou para outros estados de existência. Muitos rituais são feitos no 400º dia para facilitar essa passagem. Velas são acesas, orações são feitas e pedidos de luz são enviados à alma.
mas existe a possibilidade de que nem todas as almas sigam esse caminho. Algumas podem escolher permanecer próximas ao mundo dos vivos por razões desconhecidas. O que há além do 40º dia? Essa resposta continua sendo um dos maiores enigmas da espiritualidade. O que se sabe é que a jornada da alma não termina na morte, mas se transforma, levando consigo aprendizados, conexões e mistérios que ainda não somos capazes de compreender totalmente. Talvez a morte seja apenas uma porta, e o que há do outro lado continua sendo um segredo que só aqueles que partiram conhecem. Após o 40º dia, muitas tradições espirituais afirmam que a alma atinge um estado definitivo de existência. Algumas atravessam portais dimensionais rumo a planos mais elevados, enquanto outras podem permanecer em uma espécie de limbo espiritual, dependendo de sua evolução e do peso das ações passadas. Mas e as almas que não conseguem partir? Espíritos que morreram de forma trágica ou inesperada podem enfrentar dificuldades para aceitar sua nova condição. Esses seres tendem a permanecer no plano terreno por mais tempo, tentando se comunicar com os vivos ou revivendo momentos de sua existência. Há também relatos de médiuns que afirmam que, após esse período, a alma recebe um chamado energético, um impulso natural para seguir adiante. Esse chamado pode vir de entidades superiores, de ancestrais, ou até de um profundo despertar interno, onde a alma finalmente compreende seu propósito pós-morte. Outro fator curioso são os relatos de encontros com espíritos após esse prazo. Muitas culturas acreditam que, se uma alma ainda se manifesta depois do 40º dia, pode haver algo não resolvido, um pedido de ajuda ou uma necessidade de orientação. Por isso, muitos rituais e orações continuam sendo realizados, mesmo após esse período, para garantir que a alma encontre o caminho certo. E se a alma decidir voltar? Algumas doutrinas espirituais falam sobre reencarnação quase imediata, enquanto outras acreditam que há um tempo de preparação, aprendizado e escolha antes de um novo nascimento. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: a morte não é o fim. É apenas um passo em uma jornada muito maior, cujos segredos ainda estão além da nossa compreensão. Mas e se algumas almas nunca partirem? O que acontece com aquelas que desafiam a passagem do tempo e permanecem presas entre os mundos? Essa resposta talvez nunca saibamos.